Um dia, atravessando o pântano para ir à sua cela, o abade Macário encontrou um diabo empunhando a foice de ceifeiro com a qual queria atingi-lo, mas não conseguia. Então disse: Macário, você me faz mal, porque não posso vencê-lo. No entanto, tudo o que você faz eu também faço. Você jejua? Eu não como absolutamente nada. Você vigia? Eu não durmo nunca. Há uma só coisa em que você me supera. O abade perguntou: em que? O diabo respondeu: em humildade. Pois é ela que faz com que eu nada possa contra você. Olha só, o inimigo está nos ensinando aqui um jeito de nós vencê-lo. Quer vencer o inimigo? Tem que ser humilde. Os antigos ícones que retratavam o demônio mostravam um animal sem joelhos, porque ele não se joelha. A estratégia da humildade, né, que Jesus nos ensina, Jesus sendo Deus, ele diz que veio para servir-nos e não para ser servido. Essa é a estratégia para vencer o inimigo. E nesse evangelho de hoje ele fala exatamente isso que está no evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 7, diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: vem depressa, sentar-se à mesa? E não lhe dirá o contrário: prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto como e bebo. E depois disso comerás e beberás tu. E o servo, e se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura, fica-lhe devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de ter feito tudo que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que deveríamos fazer. Resumindo, somos servos inúteis, como tem no outro evangelho, né? Jesus está aqui nos dizendo, nos dando a receita para vencermos o inimigo. E ele está falando para os seus apóstolos, porque para que os seus apóstolos não pequem pela soberba. Aquele momento em que Jesus ficava com os seus apóstolos, depois que tudo se encerrava, por umas horas da noite, da madrugada, tudo se aquietava, né? Certamente, por muitas vezes, estava ali Jesus na fogueira, ali, é, é, tratando algumas coisas, né, durante o dia, né? A gente vê em algumas passagens que os apóstolos pediam: Senhor, explica-nos essa parábola, por que dissesse isso, por que, né? Então ali, naquele momento de intimidade, que os apóstolos ouviam de Jesus os conselhos, e o conselho de hoje aqui é que temos que ser humilde, nós temos que cuidar para não sermos soberbos, né? Aqui vai dizer do servo que descansa depois de servir. Esse descanso tem que ser um descanso em Deus, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos trabalhar incessantemente. O próprio São João Maria Vianney dizia que nós temos a eternidade inteira para descansar. Mas nós temos que descansar dos afazeres do dia. E como que a gente descansa? Esse exame de consciência que nós temos que fazer, esse cingir os rins, mostrar para Jesus o que nós fizemos durante o dia e, ao mostrar, pedir para que Ele nos mostre se nós estamos sendo soberbos. Porque pela soberba nós perderemos tudo, tudo, tudo que nós fizemos de bom aqui nesse mundo. Quem é da minha época sabe que ainda quando não era muito comum o uso de cartão de crédito, usávamos o cheque pré-datado. Então lá tinha o chorãozinho, que era aquele papelinho que colocava, anexava no cheque, né, e dizia bom para dia tal. Mas aí, se eu quisesse descontar esse cheque, eu vendia esse cheque para alguém que me pagaria menos, porque já descontaria o juro, é, porque eu estaria descontando esse cheque antes do tempo. A soberba, ela não nos desconta uma parte só, ela nos rouba tudo. Quando a gente chegar no céu para descontar o cheque, não vai ter mais nada para nós. É por isso que Jesus nos fala da importância da humildade. Da humildade. E aqui ele adverte os seus apóstolos para não pecarem pela soberba. Porque veja, Deus tem o direito natural da nossa adoração. Por quê? Porque nós éramos escravos do demônio. E entre ser escravo do demônio e ser escravo por amor a Jesus, muito, muito melhor ser escravo por amor. E essa escravidão por amor ainda nos dá o direito a não fazer o que ele quer, né? É lógico que terão as consequências. É dessa escravidão que nós estamos falando. Jesus fala aqui dos escravos porque era comum naquela época.
Né? A sociedade vivia esse sistema de escravidão. E Jesus não veio para fazer uma revolução social para acabar com isso. Jesus quer acabar com a escravidão da nossa alma, do nosso coração, e para isso ele nos resgatou. Né? No Calvário, na sua paixão, morte e ressurreição, ele foi lá no inferno e resgatou, rasgou o documento, pegou a chave do inferno que estava na mão do demônio. Né? Então, Jesus nos fala sobre isso. E é interessante que Santo Ambrósio vai dizer o seguinte: não te glories de haver bem servido o que fizestes, o que era o teu dever. Ora, o sol obedece a Deus, a lua conforma-se-lhe, os anjos servem-no. Não nos gloriemos, portanto. Por isso diz, para concluir, assim também vós, depois de ter feito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Sem Deus, nós de fato somos servos inúteis. Quando nós estamos servindo a Deus, Deus está nos dando uma oportunidade de nos ser devedor. Olha só, Deus nos dá essa oportunidade todos os dias de nós fazermos o bem para as pessoas sendo humilde, porque é a humildade que vai colar, né? Que vai colar essa dívida lá com Deus. Essa é a humildade que vai linkar, né? Essa nota promissória que Deus tem para conosco. Por isso, nesse dia de hoje, faça o que Jesus está ensinando aqui. Sejamos humildes. Deus te abençoe.